Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um Prosa Psi. Hoje o tema é abordagens de trabalho da psicologia clínica. Lancei a ideia no último vídeo e recebi comentários interessados em saber mais sobre isso. Caso não tenha visto os vídeos anteriores, clica no card que está aparecendo na parte de cima para acessá-los. Se você me segue no Instagram, já deve ter visto que eu comentei que a psicologia é um mundo de possibilidades de atuação. E dentro da psicologia clínica, existe um outro mundo à parte. Já comentei que na faculdade não vemos todas as abordagens e, por essa razão, convidei colegas que atuam com diferentes abordagens para falar um pouquinho sobre as linhas teóricas que guiam suas práticas clínicas. Poderia falar só da minha abordagem e puxar a brasa apenas para a terapia cognitivo-comportamental, mas creio que é importante que você saiba que existem outras formas de atuação. Digo isso porque tem gente que tem um primeiro contato com a psicoterapia, não gosta e generaliza como psicoterapia é ruim. Tem o fator de identificação com o profissional, normal e é algo que acontece com absolutamente qualquer área, mas pode ter também uma não identificação com o modelo. Aqui vale uma observação. Que seja qual for o seu desconforto ou descontentamento com a terapia, é importante e diria até fundamental que você compartilhe sua impressão com o profissional que está te atendendo. Afinal, falando da TCC, mas imaginando que com as outras abordagens seja assim também, existe uma adequação da abordagem à demanda e não o contrário. Ou seja, por entendermos que a psicoterapia é algo individualizado, não engessamos nada. Digo isso porque a intenção aqui é apresentar opções. Afinal, meu objetivo maior é a promoção da saúde mental à população e acredito que a informação faz parte disso. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Além da terapia cognitivo-comportamental, ou simplesmente TCC, que falarei para vocês, contarei com a presença de representantes da comportamental, EMDR, bioenergética e psicodrama. Já adianto que existem mais abordagens e algumas dessas abordagens possuem subabordagens, por assim dizer, que aprofundaram seus estudos em determinados aspectos da teoria principal ou se debruçaram mais a uma determinada condição ou psicopatologia, por exemplo. De todo modo, acredito que 5 é um bom número para começarmos. A minha ideia é que você minimamente se familiarize com os nomes, entenda o que cada uma faz e qual o objetivo. Enfim, havendo interesse, fique à vontade para deixar sua dúvida aqui nos comentários ou falar diretamente com a gente. O link para o Instagram de cada um está na descrição desse vídeo. Comecemos pela TCC, minha abordagem querida. O pai da TCC é o psiquiatra estadunidense Aaron Beck e, curiosamente, tinha uma formação psicanalista. É importante dizer que boa parte das abordagens, em maior ou menor grau, beberam, de certa forma, da psicanálise de Freud. Beck é esse senhor simpático que completou 99 anos nesse ano de 2020. O foco de seus estudos iniciais foi a depressão, mas muitos outros estudos surgiram a partir da publicação do livro Terapia Cognitiva da Depressão, e hoje ela é provavelmente a abordagem mais indicada para o tratamento dos mais variados transtornos, ou mesmo outras questões como problemas de relacionamento ou regulação emocional, por exemplo. Diferente de seus colegas comportamentalistas, e que George vai falar daqui a pouquinho, Beck acreditava no componente mental que influenciava a mudança de um determinado comportamento. Ou seja, de forma bem resumida, podemos dizer que uma determinada situação nos faz pensar algo que nos leva a sentir e a partir daí nos comportamos. Vale dizer que essa ordem é mais didática, visto que o pensar e sentir acontecem praticamente ao mesmo tempo e de forma muito rápida. Por isso a dificuldade inicial que alguns pacientes têm em identificar os pensamentos automáticos. Além disso, é possível mudar uma forma de pensar através de ações diretas no comportamento. É uma via de mão dupla, mas tendo como foco principal a mudança na forma como se pensa. Esses pensamentos surgem a partir de um repertório que criamos ao longo da vida, pelas interações que temos com nossa família e demais componentes sociais. A partir disso, nascem as chamadas crenças ou esquemas. Na terapia, trabalhamos as crenças negativas, mas existe hoje um movimento para a utilização de crenças positivas, como forma de auxiliar o combate dessas crenças negativas que acabam desencadeando os erros de pensamento ou as distorções cognitivas que podem ser sobre nós mesmos, sobre o mundo ou sobre os outros, o que chamamos de tríade cognitiva. Um dos objetivos da TCC é que o paciente se torne seu próprio terapeuta. Para isso, trabalha-se com a reestruturação cognitiva ou mudanças na forma como se pensa sobre essa tríade que acabei de comentar. Acreditamos que através dessa mudança mental podemos alcançar uma mudança no comportamento, chegando à redução dos sintomas. Para isso, utilizamos uma série
série de técnicas e recursos que variam a depender do objetivo que está sendo trabalhado. Mas, de forma geral, posso mencionar a psicoeducação, o registro de pensamentos disfuncionais, análise de evidências, balança decisórias, encenações, técnicas de relaxamento, questionamento socrático, dessensibilização sistemática, exposição e muitas outras. E como funciona a sessão da TCC? Bom, essa é uma dúvida bem comum, especialmente para aquelas pessoas que nunca fizeram psicoterapia e possuem a ideia de que a pessoa chega, fala e a psicóloga só escuta sem falar nada. Na TCC não é assim que funciona. Há uma troca entre o paciente ou o cliente e a psicóloga. Aqui vale explicar o porquê de alguns psicoterapeutas se referirem aos pacientes como clientes. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a ideia de paciente é alguém que está numa situação, vítima ou não da circunstância, que demanda atenção e cuidado. Já a ideia de cliente vem como alguém que ativamente participa de seu processo. Tem uma conotação mais empoderada e de protagonismo. No Brasil, não há um consenso. Por isso, você pode ouvir as duas coisas. O que posso dizer é que quem faz a psicoterapia cognitivo-comportamental é um paciente ativo em seu processo de mudança. E isso tem tudo a ver com o objetivo que comentei, que é o paciente ou cliente se tornar seu próprio terapeuta. Para isso, utilizamos vários formulários, explicamos o que fazemos, encorajamos os registros do que é feito, pensando nisso também. Eu diria que o funcionamento da psicoterapia é bem dinâmico, com resultados tão rápidos quanto a disposição e engajamento de quem está nesse processo. Muito tem se falado da psicologia baseada em evidências, e sem dúvida a TCC é uma delas. Por ter nascido nos Estados Unidos, ela já veio com esse viés cientificista de fábrica, por assim dizer. As teorias e protocolos são amplamente testadas e possuem eficácia comprovada. Boa parte de estudos na área da psicologia e psiquiatria reconhece a efetividade dessa abordagem, sozinha ou acompanhada de medicação, nas mais variadas condições. Vale dizer que para participar de formação ou especialização em terapia cognitivo-comportamental, você tem que ser formado em psicologia ou medicina, aí pensando na psiquiatria. De forma bem resumida, aqui dando uma enorme ênfase no resumida, era isso que eu queria passar para vocês sobre a TCC. Como disse antes, a ideia é plantar uma sementinha da curiosidade, tornar esses termos mais acessíveis para quem não é da área. Espero que tenha conseguido, mas no caso de dúvidas, deixe seu comentário. Bom, seguimos essa maratona das abordagens com George Barbosa, que falará sobre a prima da TCC, a terapia comportamental. Gel foi meu colega na faculdade, cursamos uma única matéria juntos, mas criamos um vínculo e mantemos contato até hoje. Confira o que ele tem a dizer sobre sua abordagem. Olá pessoal, meu nome é George Barbosa, sou psicólogo clínico e utilizo a abordagem comportamental. E é sobre essa abordagem que eu gostaria de falar um pouco para vocês hoje, ok? Bom, a psicologia comportamental também é conhecida como comportamentalista ou como behaviorismo, que foi, na verdade, a primeira nomenclatura que ela recebeu, behaviorismo radical. E ela surgiu com 3 teóricos fundamentais para a psicologia. Pavlov, conhecido por seu trabalho de campo de experimentais com cães, tá? O Watson, que fazia pesquisas empíricas mesmo, no laboratório, só que com ratos. E Skinner, que aprofundou um pouco mais nessa abordagem e transformou ela numa das grandes abordagens teóricas da psicologia. Ela surgiu nos Estados Unidos, no século XX, por esses 3 teóricos básicos, e era conhecida como behaviorismo radical. Dito isso, a psicologia comportamental ela não se restringe apenas à psicoterapia. Ela pode e é muito utilizada por outros profissionais, como profissionais de marketing, publicidade, propaganda e educacionais também. Principalmente por causa de 3 elementos básicos dessa abordagem teórica da psicologia. Era estímulo, recompensa, resposta. Ou seja, eu estimulo um sujeito, no caso desses experimentos, um animal, percebo qual é o comportamento dele após esse estímulo. Se for um comportamento que eu acho aceitável, eu vou lá e eu recompenso. Como se tratava de animais, né? Uma boa recompensa sempre é alimento. E após isso, eu tinha a resposta esperada, que era estabelecer aquele comportamento como um comportamento padrão. Ou seja, a partir do estímulo, eu recompensava se fosse um bom comportamento, né, que eu tive como resposta. Caso não, esse animal seria punido de alguma forma. Na época, era, digamos assim, um tempo mais trevoso da psicologia comportamental. E os ratos de laboratório ficavam em caixas que tinham um pequeno circuito elétrico, né? Nada muito potente, mas que já assustava. Então, quando o ratinho ele ia beber água, né, no seu bebedouro, mas o cientista estava querendo ver um outro tipo de comportamento, né,
que no aquele o automático de tipo da privação de sede, quando o ratinho ia beber água que apertava a barrinha, ele tomava um choque. E por isso, após um tempo, ele deixava de apertar essa barrinha para conseguir alimento, água, o que fosse. Então extinguia um comportamento já aprendido. E foi a partir disso que a psicologia comportamental foi se estruturando. Que tipo de estímulo, né, o sujeito precisa para modificar um comportamento adoecedor? Então pode ser um estímulo, pode ser uma recompensa. E aí quando se fala do sujeito homem, mulher, né, o ser humano, temos, claro, né, algumas peculiaridades e dentro dela a subjetividade. E essa foi entrar em xeque na psicologia comportamental um pouco depois desses três teóricos. Na psicologia comportamental também há duas ramificações, que é a FAP, que é uma teoria analítica comportamental, e tem a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso. Já existem, né, novas ramificações dentro da própria psicologia comportamental, que já é uma ramificação dentro da psicologia. Então perceba a profundidade e a complexidade que é estudar a respeito desta abordagem teórica. Como eu falei, ela é utilizada por profissionais de publicidade e propaganda exatamente por ter um poder de controlar o sujeito, entre diversas aspas. Quando você estuda qual é o comportamento que você quer evocar de um determinado sujeito, fica mais fácil de você reconhecer qual estímulo você precisa proporcionar a ele para que essa resposta seja dada. Então, é um pulo do gato para os profissionais de publicidade, propaganda e marketing. Tipo, o que é que meu produto precisa ter para o que ele precisa, eu preciso demonstrar aqui nessa propaganda para que o público olhe e deseje tê-lo. Então, né, trabalha com psicologia das cores, música agradável e cause um desejo, né, de compra naquele sujeito que está visualizando a coisa. Eu estou dando esse exemplo na publicidade e propaganda, no marketing, mas existem também dentro da terapia, obviamente. O terapeuta, ele percebendo qual é o comportamento que está adoecido naquele sujeito, tende a recompensá-lo nas coisas que estão colaterais e que são, de certa forma, um potencial positivo naquele sujeito. Então, a recompensa, há um reforço positivo para que o sujeito ele foque em outras coisas, né? Nas coisas que realmente ele fazem bem ou que vai produzir algo positivo mais para frente. Agora é a vez de Ângela Nunes falar sobre a EMDR. Apesar de atuar com essa abordagem, conheci Ângela em minha especialização da TCC. Vamos ver o que ela tem a nos dizer sobre essa abordagem. Eu sou Ângela, sou psicóloga e terapeuta de EMDR. Vou estar falando um pouco mais sobre essa abordagem de psicoterapia. A terapia de EMDR é uma abordagem psicoterapêutica relativamente nova. Ela foi criada no final da década de 80 por uma psicóloga americana chamada Francine Shapiro e nos deixou no ano de 2019. Então, EMDR é uma sigla no inglês. A gente pode traduzir como terapia de dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. O principal objetivo da terapia de EMDR é promover uma comunicação entre os hemisférios cerebrais e fazer com que a partir dessa comunicação as pessoas possam reprocessar as experiências traumáticas que vivenciaram durante a vida. Não só aqueles grandes traumas, como situações de violência, de abuso, assaltos, situações de guerra, terrorismo. Entre as principais técnicas e recursos utilizados pelo EMDR, nós temos a estimulação bilateral, que pode ser visual, auditiva ou tátil, através de alguns movimentos que são feitos, não só movimentos dos olhos, como o movimento auditivo, onde a gente geralmente coloca um fone no paciente, ou os movimentos táteis, onde são feitos toques, pode ser no ombro, pode ser nas pernas. Esses movimentos bilaterais, essa estimulação vai permitir o reprocessamento das experiências traumáticas. Hoje o MDR ele é tido como uma abordagem psicoterapêutica baseada em evidências. Foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um método eficaz para o tratamento do TEPT, assim como a TCC. A formação ela é restrita a psicólogos e médicos, podem ser psiquiatras ou de outra formação que tenham formação em psicoterapia. E basicamente o que o
MDR vai fazer é dessensibilizar, ou seja, diminuir a ansiedade, referente às lembranças traumáticas e reprocessar essa experiência, fazendo com que o paciente ele tenha novos insights e passe a ver aquela experiência perturbadora com um novo olhar. No MDR, parte do princípio de que as experiências traumáticas que nós vivenciamos, elas ficam bloqueadas no sistema nervoso. Então, o cérebro sozinho, ele não consegue dar conta daquela experiência devido à carga emocional, ser muito alta. Então, ele não consegue sozinho dar conta de algo que ele faz muito bem. Então, o que a gente vai fazer com a terapia de MDR é possibilitar que o cérebro faça esse trabalho que ele não conseguiu dar conta sozinho, como se a gente permitisse que ele desse o arranque para que houvesse esse reprocessamento. Então, hoje, a terapia de MDR ela é utilizada não apenas para tratamento do TET, mas também para tratamento de diversos tipos de transtornos, fobia, ansiedade, depressão, transtorno do pânico, entre outros, além de situações de violência, de abuso, bullying, violência doméstica, sendo inclusive uma técnica recomendada nesses casos de violência doméstica. Falar um pouco como surgiu essa abordagem de psicoterapia. Como eu falei, ela foi criada por uma psicóloga americana, Francine Shapiro, e conta-se que ela, em um determinado momento da vida dela, estava passando por um momento difícil e um determinado dia ela estava passeando por um parque lá nos Estados Unidos com muitos pensamentos perturbadores passando na sua cabeça, e ela começou a observar que à medida que ela caminhava pelo parque, os seus olhos se movimentavam de um lado para o outro e, ao mesmo tempo, as lembranças dolorosas que ela vinha pensando, os pensamentos perturbadores que ela vinha tendo, acabavam diminuindo a carga emocional desses pensamentos. E ela começou a fazer isso de uma forma intencional e começou a observar o que estava acontecendo. Foi quando ela se deu conta de que os olhos dela se movimentavam de um lado para o outro enquanto ela caminhava e pensava naquelas coisas que traziam muitas lembranças dolorosas mesmo. E ela passou a observar que a partir disso, essas lembranças diminuíam a carga emocional. Então ela, enquanto psicóloga e pesquisadora, ela começou a fazer diversas pesquisas com amigos, com os alunos dela de psicologia, nos workshops que ela ministrava, e ela começou a perceber que essa experiência acontecia também com essas pessoas que participaram das pesquisas. Então, inicialmente, ela começou a fazer esse tratamento com alguns ex-soldados, veteranos de guerra, e foram constatados melhoras significativas em muitos deles. Em alguns, em apenas uma sessão, houve uma redução muito grande dos níveis de estresse mesmo pós-traumático após esses eventos de guerra. Então, foi dessa forma que surgiu o MDR. Confesso que eu mesma tinha curiosidade sobre a MDR. Interessante, né? Bom, continuando, teremos um sotaque diferente por aqui. João Paulo Vidal, diretamente de Recife, falará sobre a análise bioenergética. Ele foi aluno da mesma instituição que eu durante minha passagem por Pernambuco, e apesar de conhecê-lo de vista por alguns eventos, nosso contato para esse vídeo foi feito por intermédio de minha professora Daniela, uma querida, mas muito tímida para estar aqui hoje. João é um outro querido que prontamente aceitou o meu convite. Confira o que ele tem a dizer sobre essa abordagem corporal. Olá pessoal, eu me chamo João, eu sou psicólogo e psicoterapeuta corporal. Eu trabalho com a análise bioenergética e eu fui convidado para falar um pouco para vocês sobre essa abordagem da psicoterapia. E eu fiquei pensando no como começar a falar sobre essa abordagem. E eu sinto que quando a gente vai falar sobre algo que as pessoas não conhecem ou que as pessoas não conhecem tanto assim, a gente precisa falar sobre a origem desse algo. E eu queria iniciar esse momento falando sobre a origem da análise bioenergética. Ela surgiu lá por volta do ano de 1956, com os estudos de dois teóricos, do Alexander Lowen e do John Pierrakos, inspirados nos estudos e nas pesquisas do William Reich, que foi discípulo do Freud. E a análise bioenergética, ela é uma psicoterapia corporal que entende que mente e corpo se influenciam a todo momento e que os aspectos que a gente não resolve na nossa mente influenciam no corpo e os aspectos que a gente não resolve no corpo influenciam na mente. Para os psicólogos corporais, o corpo ele é um receptáculo das experiências que a pessoa vai tendo ao longo da vida. O corpo é o inconsciente que a gente pode ver e que a gente pode tocar, porque é no corpo que está inscrito
escrita a história de vida de cada um de nós. Então, quando uma pessoa ela decide entrar no processo de psicoterapia, de autoconhecimento dentro da análise bioenergética, ela vai entendendo, né, ou entende no meio do percurso, que ela vai trabalhar tanto as questões mentais como as questões corporais. E aí é onde entra as técnicas da psicologia corporal. E na análise bioenergética, a gente tem duas vertentes de intervenção. A gente tem os exercícios da análise bioenergética. Eles são exercícios praticados no dia a dia para um bem-estar físico, mental, social e energético. E o paciente ou cliente vai aprendendo ao longo das sessões terapêuticas. E a gente tem as intervenções corporais. E elas são utilizadas a partir do momento que o paciente traz alguma demanda onde ele não consegue expressar através da verbalização e a gente precisa acessar o corpo, porque a gente pode também favorecer ao corpo essa possibilidade de expressão. Por quê? O objetivo da análise bioenergética é promover na pessoa o resgate da sua espontaneidade e do prazer de estar vivo através de uma autopercepção, autoexpressão e autorregulação. Então, as técnicas que a gente vai utilizando dentro do processo da psicoterapia corporal é a análise, né, a fala e a promoção do paciente-cliente olhar para a sua própria história e entendendo algumas coisas e percebendo algumas coisas. E a gente vai fazendo isso também através dos exercícios. Então, na terapia corporal, o corpo é o principal instrumento, além da análise, claro. Sobre questões de teoria, às vezes as pessoas elas olham pra gente e falam assim, tá, então a psicoterapia corporal ela só segue os ensinamentos do Lowen ou do Reich e é somente isso? Não. Conforme a análise bioenergética foi se desenvolvendo, a gente foi trazendo outras formas de olhar, para a nossa forma de olhar para o sujeito e para o mundo em que ele está inserido. Então a gente foi introduzindo dentro da análise bioenergética a teoria do vínculo, o olhar do Winnicott, a teoria do apego do Bowlby, e a gente foi entendendo que cabia também as novas perspectivas da neurociência. Então, a análise bioenergética hoje é considerada uma abordagem psicocorporal, também relacional, onde nós entendemos e vivemos que o indivíduo é um corpo e que esse corpo precisa ser olhado, precisa ser cuidado, que ele também é fonte de expressão. Então, uma pessoa que permite adentrar no processo da análise bioenergética, ela vai trabalhar tanto os seus aspectos mentais como os seus aspectos corporais, porque nós entendemos e sentimos que as experiências que a gente vai tendo na vida modificam a morfologia do nosso corpo e da nossa mente e que esse corpo e essa expressão através do corpo também podem ser possibilidades de cura e de ressignificação para esse sujeito. Muitas pessoas perguntam, João, mas a formação em análise bioenergética, ela é somente para psicólogos? E aí não, ela não é somente para psicólogos. Pessoas que não são psicólogos podem fazer a análise, a formação na análise bioenergética, mas elas não serão psicoterapeutas corporais, né? Elas serão terapeutas corporais, ou serão pessoas que trabalham numa perspectiva de corpo também, mas elas não serão psicoterapeutas. Psicoterapeuta corporal é somente aquelas pessoas, psicólogos ou psicólogas, que fazem uma especialização dentro da perspectiva da análise bioenergética. Então, esse é um pouquinho da análise bioenergética, né? Tem muita coisa que a gente poderia falar, mas aí o vídeo ia ficar muito longo. E eu queria, se vocês se interessarem e quiserem conhecer um pouco mais sobre ela, podem entrar em contato comigo e a gente pode conversar um pouco sobre e conhecer um pouco mais sobre essa abordagem tão linda e tão bonita que é a análise bioenergética. Fátima Mira chega agora para fechar esse vídeo falando sobre psicodrama. Fátima é uma daquelas alegrias trazidas pelo Instagram. Vamos ver o que ela tem a nos dizer. Conversar um pouquinho sobre psicodrama e para começo de conversa a gente já olha para a palavra, né? Psicodrama. Drama vem do grego que significa ação. Então se a gente parar para pensar psico, psique, a gente tem todo um processo, um construto, uma via de investigação da alma humana, né, da psique humana, do psiquismo humano através da ação. E aí tem uma coisa que é muito interessante, que quando a gente vê o psicodrama, a gente na verdade está falando de uma coisa que é muito maior. A gente está falando de um recurso metodológico, teórico e técnico de intervenção dentro desses processos relacionais. Então, normalmente a gente chama de psicodrama o todo, que é a socionomia, né? A socionomia, ela é uma ciência que foi desenvolvida por Jacob Levi-Moreno, era um médico, né, de origem judia. Ele nasceu em Bucareste, na Romênia,
em 1889. E aí Moreno ele compreendia que o ser humano ele é um grande ator social, então ele interage e atua constantemente na sociedade. E nesse lugar de ator, ele consequentemente acabava co-criando as realidades ao redor. Então Moreno ele tinha uma concepção de ser humano também de co-criador universal, uma coisa bem poética. E a partir daí ele vai trazer essa relação, essa inter-relação entre essa construção psíquica subjetiva na relação dialogada com esse mundo objetivo. Então ele vai desenvolver alguns construtos como matriz de identidade, a própria teoria de papéis, o conceito de espontaneidade e criatividade, que são complementares, o conceito de encontro também, que é fundamental dentro do processo de desenvolvimento do psicodrama. Então, voltando, a gente tem a socionomia, que tem por objetivo justamente como uma ciência, né, uma construção de conhecimento acerca da relação intersubjetiva do mundo subjetivo, do mundo psíquico com esse mundo objetivo, com esse mundo que é social. Então é essa relação que a gente está falando. Dentro da socionomia, a gente tem 3 grandes eixos, né? Moreno ele desenvolveu 3 grandes frentes. Primeiro, uma via que permite com que a gente compreenda, faça testagens, metrifique, né, ou qualifique no sentido de mensurar mesmo como é que determinadas relações são feitas, como é que os indivíduos escolhem, né, as pessoas com quem vão trabalhar, com quem não vão trabalhar, como é que os grupos eles têm conflitos ou não a partir dessas escolhas. E aí isso é dado o nome de sociometria. Tanto que é um recurso muito utilizado pelos psicólogos, pedagogos, cientistas sociais, estão dentro do conhecimento, né, que tem uma formação em psicodrama para trabalhar em instituições, então em empresas, em escolas, dentro de contextos hospitalares, para poder melhorar a qualidade ali, de identificar, diagnosticar o que acontece dentro de determinadas equipes, de determinados grupos. A partir daí a gente tem a sociodinâmica e a sociatria. A sociodinâmica, ela vai observar essa questão mais da qualidade. Como é que essa rede é construída? Como é que os vínculos eles são construídos? Então ele vai estar olhando muito para essa dinâmica de funcionamento entre os componentes do grupo. Então eu não vou estar identificando só, eu vou estar observando um pouco dessa qualidade, esse processo da dinâmica da nossa construção social. E a sociatria, ela é justamente onde vem uma proposta de tratamento, efetivamente. Moreno ele traz como sendo a transformação do social, né? Ele traz que a sociatria ela é um recurso de tratamento da sociedade. Ele pensava, inclusive, que já que os indivíduos tratados, eles só conseguem ter esse processo de melhora em grupo, né? Moreno tem uma frase que fala assim: a gente adoece, mas também se cura em relação. Nas relações. Então, a partir do momento que eu trabalho com uma pessoa, com um determinado grupo, eu estou diretamente fazendo essa transformação da sociedade. E também ele acreditava que se podia fazer um tratamento efetivamente da sociedade. Por isso que ele propõe essa passagem do individual para o grupal. Inclusive, tem uma frase que ele fala, né? Historicamente, o psicodrama representa o ponto decisivo na passagem do tratamento do indivíduo isolado para o tratamento do indivíduo em grupos, do tratamento do indivíduo com métodos verbais para o tratamento com métodos de ação. Essa é a proposta de Moreno. Então, compreendendo que na sociodinâmica e na sociatria a gente tem intervenção, é aí que o psicodrama, que louvou o nome de tudo, tem seu lugar. Então a gente pode intervir, além de outros recursos, com psicodrama, com sociodrama, com o teatro espontâneo. Então tem outros recursos. A principal diferença entre o psicodrama e o sociodrama é o foco, né? O sociodrama ele trabalha temas sociais, ele trabalha uma ideia de grupo, ele trabalha muito mais com a coletividade e com temas que perpassam por todos. Então é muito mais nesse lugar do coletivo, do social. O psicodrama ele tem essa conexão com o tratamento de psicoterapia efetivamente. Mesmo quando é de grupo, é um processo de psicoterapia. Ou seja, a gente está olhando esses processos intersubjetivos, esses papéis que são desempenhados. Então, é um tratamento muito mais aprofundado, enquanto no sociodrama a gente está falando muito mais dos contextos sociais. E aí é que está a diferença. No processo de formação, quem sai como psicodramatista para fazer psicoterapia são normalmente médicos e psicólogos. Mas todas as outras áreas, elas podem fazer uma formação em psicodrama, que é esse nome geral do todo, mas para trabalhar muito mais essas dinâmicas grupais, coletivas, e não necessariamente para ser psicoterapeuta. Essa é a grande diferença. Dito isso, eu quero trazer como é que a gente constrói o conceito, por exemplo, de espontaneidade, que eu acho que é um conceito fundamental dentro da teoria. A gente aprende a atuar no mundo, e a gente aprende muito mesmo por generalização, por imitação. Então, normalmente, a gente tem algumas posturas que são um pouco rígidas, que a gente reproduz, a gente generaliza isso e reproduz em diversos momentos da vida. E aí, quando o Moreno
fala disso, ele fala que a gente tem conservas culturais, inclusive na atuação dos nossos papéis. E a espontaneidade, que é inerente ao ser humano, que vem junto com a criatividade lá na infância do criar, do inventar, de sermos nós mesmos, e que é podada, né, encaixotada no nosso processo de desenvolvimento, que cria inclusive crenças, que a gente pode, que a gente não pode. E essas regras todas são fundamentais, mas eu estou falando no sentido de trazer prejuízo, sofrimento. E aí a gente fica ali, né, cristalizado, conservado mesmo. E o psicodrama, como método de intervenção, ele visa o desenvolvimento da espontaneidade. Ou seja, eu começar a dar uma resposta assertiva para determinada situação e não me remeter a algo que ficou cristalizado em mim e que, por mais que seja possível ali, além de eu não ficar confortável, não é a mais adequada possível. Então a espontaneidade que a gente tanto fala no psicodrama, que acho que é um dos principais conceitos, a gente está falando de uma resposta adequada, de uma resposta que faça sentido naquele momento, naquele contexto. Isso é muito interessante para pensar que o psicodrama ele desenvolve repertórios de atuação que a gente começa a construir não só no verbal, mas principalmente através de ações. A gente coloca o corpo todo no processo de psicoterapia, quando a gente está falando de psicodrama. De nossa percepção sensorial, de postura, de tudo mesmo, né? Então é bem mais amplo. Partindo desse princípio, a gente pode começar a pensar como é que funciona efetivamente nossa relação, nossa dinâmica. Então, quando o Moreno ele desenvolve a teoria dos papéis, ele está falando exatamente disso. Ele está falando que nós, no mundo, a gente não atua com o nosso eu, a gente atua... O nosso eu, ele é visualizado através dos papéis que a gente desempenha. E a gente tem múltiplos papéis. Então, nós somos filhos, mães, professores, psicoterapeutas, enfim, a gente é uma série de coisas. E todos esses papéis, eles falam um pouco da gente. Então, a gente atua no mundo através de papéis. E esse papel, ele é construído a partir de um contrapapel. Então, eu sou filha porque eu tenho minha mãe e tenho meu pai. Eu fui estudante porque eu tinha um professor. E aí a gente vai começando a compreender o que é que cada um pode, como é que funcionam os jogos sociais, efetivamente. E aí, Moreno tem toda uma teoria dos papéis, que vai desenvolver papéis psicossomáticos, papéis psicodramáticos, papéis sociais. E aí a gente vai investigando tudo isso para compreender as potências de saúde, que é o olhar do psicodrama, e ver onde é que estão aqueles processos que estão gerando sofrimento emocional, psíquico e processos de adoecimento mental também através das relações. E isso é muito, muito potente, justamente porque a gente está intervindo com pessoas que estão no social. Mas como é que acontece o processo com o psicodrama? O psicodrama, ele foi pensado, né, nesse ser humano em sociedade. Então, a gente tem um processo de psicoterapia de grupo, mas também tem uma modalidade do psicodrama muito amplamente discutida e ampliada hoje, que é o processo do psicodrama bipessoal. Então, a gente tem, dentro desses contextos, né, o bipessoal, o terapeuta, o paciente, a pessoa que está ali buscando esse suporte. Tem um processo de psicoterapia de grupo, que, né, é o terapeuta, né, esse diretor aí do psicodrama, junto com o ego auxiliar, que é uma outra pessoa formada normalmente, né, que também tem uma formação que atua nessa dinâmica do grupo, falando mais especificamente de psicoterapia aqui, e tem outras modalidades também, né? Então a gente tem psicodrama com casais, a gente tem processos de intervenções familiares, então é muito mais amplo. Dentro disso, a gente tem uma estrutura muito simples que acontece, que é a ideia do aquecimento, que a gente vai trazer à tona quem é o protagonista, qual o tema que é protagônico, né? O que é que tá vindo ali, aliviando as tensões, fazendo todo esse processo. Depois a gente tem o que a gente chama de dramatização, que é justamente o olhar, o foco para isso que foi destacado. E depois a gente tem um compartilhamento, ou seja, um processamento. A gente faz toda uma construção de estar presente no aqui e agora, de sentir e de estar inteiro com o corpo todo. E depois a gente faz esse processamento que é muito mais de trazer à mente, de refletir sobre o que foi feito. Então, nesse sentido, o psicodrama, ele integra todos esses processos de construção. Por isso que eu acho tão fantástico. E aí a gente tem diversos recursos técnicos. Então, se o psicodrama é um método, a gente tem técnicas. A gente tem técnicas, por exemplo, de inversão de papéis, que proporciona que a pessoa se coloque no lugar de outra pessoa. A gente tem uma outra técnica que a gente chama de solilóquio, que sabe às vezes que a gente fica, né, com pensando assim, põe pra fora, vamos olhar pra isso. É um recurso técnico que a gente tem. A gente tem a técnica do espelho, que é uma técnica muito delicada de ser usada, mas que é importante para que a pessoa se confronte com como que ela atua no mundo também. Às vezes a gente tem uma ideia que é um pouco distante da realidade. A gente tem técnicas de imagem que permite que a pessoa ela projete, sejam emoções, sejam objetivos, objetos mesmo, através de diversos recursos para que isso fique cada vez mais claro dentro dela. Acho que de forma geral é essa a principal ideia e objetivo
do psicodrama e como é que ele funciona. Espero ter contribuído e qualquer dúvida podem falar comigo, mandar mensagem pelo Instagram mesmo, tá bom? Chegamos ao final desse vídeo colaborativo. E por que eu falei de onde eu conheço cada um deles? Para você perceber que somos seres que se relacionam constantemente e dessas relações podem surgir amizades, parcerias e colaborações como esta. Adoro a ideia de me juntar com colegas para fortalecer nossa profissão. Incrível, né? Quero deixar aqui meu agradecimento a todos eles que disponibilizaram um tempinho para fazer essa troca comigo. Um beijo e cheiro especial para vocês. E se gostou, lembre-se de curtir esse vídeo. Particularmente, gostei tanto que já estou pensando em outras colaborações. O que acham? Fique à vontade para sugerir novos temas para o Prosa Psi. Deixe seu comentário, que é sempre útil e muito bem-vindo. Bom, fico por aqui e até o próximo vídeo.